Não tive outro remédio senão parar. Meu Deus! Eliseu ouviu a minha exclamação. E, ligando o contato, perguntou. Estou recebendo em 5x5. O que está acontecendo? Antes de responder, inspirei profundamente várias vezes, procurando acalmar a minha pulsação. Roger, eu também te recebo alto e claro. Nada. Deve ser da emoção. Estou a ponto de entrar na velha cidade. Isso traz-me recordações. Câmbio. Ok. Ânimo. Enxuguei o suor das minhas mãos e, agarrando a vara com força, voltei a respirar profundamente. A intensa e agradável fragrância do matagal, prenúncio da esplêndida primavera judaica, invadiu-me por completo. E o meu espírito, agradecido e estimulado, recuperou. Quando me encontrava a meia centena de metros do ponto de contato, a voz do meu solitário amigo voltou a soar na minha cabeça. Atenção, Jazão. Você está no perímetro da segunda cintura de segurança. O radar está lhe vendo a 150 pés do berço. Câmbio. Dei meia volta e, dirigindo o olhar para a plataforma rochosa onde estava pousado um módulo invisível, carreguei no meu ouvido e retorqui a meia voz. Entendido. Câmbio. Acho que, antes de continuar, você deve experimentar os crótalos. E diga-me o resultado. Ele tinha razão. Com os nervos que eu tinha naquela altura, esquecera-me da necessária verificação das lentes de contato especiais. Tirei-as do pequeno estojo que levava na minha bolsa e, depois de colocá-las, levantei o rosto para o centro da clareira. A radiação infravermelha emitida pela nave surgiu perante mim como uma visão vermelha e infernal, pulsando, gigantesca, no meio de um cenário negro e frio. Sob aquela massa cor de grenate cintilava uma faixa de um branco amarelado, consequência do calor acumulado pelo motor principal. Vejo o 5x5. Impressionante. Vou continuar descendo. Ok. E de novo boa sorte. Tal como esperava, alguns minutos depois, à beira do grande barranco do Cedro, a claridade do luar fez surgir diante de mim o perfil da cidade santa. Jerusalém. E uma cascata de calafrios e sensações deixou-me paralisado. Lá estava ela, majestosa, com as suas altas muralhas tingidas de um azul espectral e a cúpula do templo sobressaindo branca, quase cor de neve, em direção a um céu transparente e pontilhado por uma via láctea feita espuma. A quarta e última vigília aproximava-se do seu fim e as sinuosas e apertadas vielas dos bairros Alto e Baixo, pessimamente iluminadas pelas tochas e lampiões de azeite, estavam desertas. Alheias ao extraordinário acontecimento que se dera uma hora antes e que, em breve, ao alvorecer, faria estremecer os seus habitantes. Fiz uma nova ligação com o módulo e Eliseu disse-me a hora exata. 4h50. Não havia tempo a perder. O nascer do sol seria às 5h42. E, de acordo com os nossos cálculos, as mulheres surgiriam no jardim de José de Arimateia, preparadas para lavar e amortalhar o cadáver do Galileu, de um momento para o outro, se é que já não estavam lá. Aquela lamentável cadeia de imprevistos e contratempos nos tinha atrasado perigosamente. Não faltava sequer uma hora para o nascer do sol. Se tivesse ocorrido a primeira das supostas aparições do Mestre, me veria obrigado a tentar a sorte com a segunda, citada pelo evangelista Lucas. De acordo com Lucas, nesse mesmo dia, embora sem precisar a hora, o ressuscitado tinha acompanhado 2 dos discípulos quando iam a caminho da povoação de Emaús. Mas, o relato evangélico era confuso. Como e onde localizar esses discípulos? Consolei-me ao pensar que, na pior das situações, se eu fracassasse nas 2 tentativas, sempre restaria uma terceira oportunidade: a reunião dos apóstolos no entardecer daquele domingo, primeiro dia da semana, segundo as palavras de João. Menos de uma hora para o amanhecer. A situação era mais comprometedora do que imagináramos. Era preciso alterar os planos. O cavalo de Troia, de acordo com as minhas sugestões, tinha previsto o meu acesso ao sepulcro pelo caminho mais longo e seguro. Uma vez no exterior, devia procurar o caminho que, vindo de Betânia, atravessava o cume do Monte das Oliveiras para descer até ao extremo sul da cidade.
A minha entrada em Jerusalém seria pela porta da fonte, aproveitando as ruas desertas, atravessaria a cidade sem ser notado e iria até o extremo norte, pela porta dos peixes. O troço entre a muralha setentrional e a propriedade de José podia ser percorrido em poucos minutos. Uma breve reflexão foi suficiente para me convencer. Era preferível esquecer o itinerário inicial e, com o fim de ganhar tempo, aventurar-me pelo caminho mais curto e perigoso. Não havia alternativa caso eu, na verdade, quisesse estar presente na primeira aparição. Para não inquietar inutilmente o meu irmão, não lhe revelei a minha decisão. Era a primeira violação do plano estabelecido por Curtize, por sorte ou por infortúnio, não seria a última. Com o espírito decidido, lancei-me ladeira abaixo, ao encontro do fundo do vale que me separava da muralha oriental do templo. Aquele gesto voluntarioso me custaria caro. A abrupta encosta recebeu-me como era de esperar. Mantendo com dificuldade o equilíbrio, agarrando-me aqui e ali aos lentiscos e gestas evitando as rochas aguçadas, fui ganhando o terreno. Amaldiçoei várias vezes a minha estupidez. A desalinhada Chlames ficava enganchada nos espinhos daquela vegetação agreste. Se não fosse a minha pele de serpente, os meus braços e as minhas pernas teriam ficado com um sangrento e deplorável aspecto. Cerca de 15 minutos depois galgava o leito seco e pedregoso do barranco. Detive-me para tomar ar. Compus o meu manto amarrotado, lamentando os rasgões e, com o coração aos saltos, olhei à minha volta. Os 50 ou 60 metros de profundidade do cedro, naquele ponto, e o iminente desaparecimento da lua por trás da muralha ocidental tinham sepultado o desfiladeiro em trevas inquietantes. Depois de alguns segundos de nervosa escuta e mais do que difícil observação, decidi atravessar o fundo do vale, dirigindo-me para o muro informe que fechava o templo e a cidade e que se erguia como uma continuação da nova encosta que tinha diante de mim. Tudo naquele lugar tétrico era silêncio. Um plúmbio e irritante silêncio. Muito perto de onde me encontrava, um pouco mais para norte, passava outro caminho que, vindo das aldeias próximas de Betânia e Betfagé, subia para o Monte das Oliveiras e, descendo pela encosta ocidental, ia morrer nas proximidades da Porta Dourada, na muralha oriental do templo. Ali mesmo, muito perto da esquina nordeste do recinto sagrado, o caminho ramificava-se, dobrando a muralha, perdia-se paralelamente ao muro norte e à fortaleza Antônia, havendo uma nova bifurcação diante da Porta dos Peixes. Um caminho dirigia-se para a costa, para Cesária, o outro, diretamente para norte, para a Samaria e Galileia. A minha intenção era ir ao encontro desse caminho e, contornando Jerusalém, chegar rapidamente à Quinta e ao sepulcro. O caminho escolhido, sensivelmente mais curto, era também muito solitário e por conseguinte, teoricamente pouco aconselhável àquelas horas da noite. Por um momento veio-me à memória o desagradável encontro com o ladrão na noite de Quinta-feira Santa. E tive de reunir todas as minhas energias para poder continuar. Procurando evitar os calhaus que salpicavam o leito do cedro, avancei a alguns metros. Subitamente uma coisa me fez parar. Eram grunhidos. Uns grunhidos horríveis. Imóvel como uma estátua, esforcei-me por perscrutar a escuridão do barranco. Mas as trevas eram tão densas que os meus olhos se perderam entre as rochas ilhotas de moitas. De novo caiu o silêncio. Um negro silêncio. Voltei-me, perscrutando inutilmente o lado sul do desfiladeiro. O coração, em alerta máximo, palpitava com força. E uma inconfundível sensação de medo eriçou-me os cabelos. Pela segunda vez, agora atrás das costas, aquele grunhido provocou-me uma descarga de adrenalina, prendendo-me os músculos. Virei-me lentamente. O que quer que fosse, estava a norte, julgando pela intensidade do som, bastante mais próximo. Forcei a vista numa tentativa desesperada de localizar algum vulto ou, pelo menos, o movimento da ramagem. Foi inútil. Com um ligeiro tremor, deslizei a minha mão direita para o alto da vara de Moisés, à procura de um dos pregos com cabeça de cobre. Se os grunhidos fossem de algum animal selvagem, aquela era uma ocasião única para experimentar o dispositivo de defesa integrado no meu novo equipamento.
Apertei no prego. Maldição! Não trazia os crótalos. Sem as lentes de contato especiais, a eficácia do sistema diminuía notavelmente. Aturdido, peguei na bolsa de borracha. Mas, no momento em que ia abri-la, oscilaram com violência várias moitas a 5 ou 6 metros de mim. Senti o sangue a gelar-me nas veias. Algo avançava em minha direção. Era uma sombra baixa e alongada. Não, duas. Recuei uns passos, mas com tanto azar que tropecei numa pedra, estatelando-me estrepitosamente. Liguei o contato auditivo. Meu Deus! Jazão! O que foi? Eliseu tinha ouvido a minha exclamação e, assustado, fez também a ligação auditiva. Os vultos pararam e quase não houve tempo para uma resposta. Simultaneamente, soltaram uivos agudos e estremecedores. Jazão! Insistiu o meu irmão. O que foi? Responda! Levantei-me de um salto. Um novo calafrio impiedoso pôs-me de pé os cabelos da nuca, eriçando-os como se fossem pregos. Não sei. Respondi, quase sem forças. Parecem chacais. Ou talvez cães selvagens. Eu já tivera a oportunidade de ver, na minha exploração anterior, algumas matilhas de cães selvagens, metade lobos, metade chacais comuns ou canis aureus, tão perigosos como os seus congêneres os africanos de lombo reto ou os listrados, a andar pelos arredores da cidade santa e a devorarem carne de animal morto. Aqueles famélicos, ariscos e perigosos cães chacal, muito diferentes dos cães domésticos que hoje conhecemos, eram um pesadelo para um infeliz peregrino que viajasse sozinho. E o desfiladeiro, a lixeira localizada a sul, a célebre Geena, constituíam um território muito propício para as suas correrias.